Tem uma série de superchats que já chegaram e a gente vai abrir o tema do esporte lendo esses primeiros superchats que chegaram. Tá? Então, Pedrão, pode jogar aí no ar para a gente ler. Rodrigo Brito. Valeu, Rodrigo, pela força. Alan Ruiz deu organizada no time. Juba, péssimo. Cauê, as duas afirmações dele. Concorda, discorda? Juba realmente péssimo e Alan Ruiz, eu não digo que deu organizado no time, mas eu acho que vem dando sinais de que tem condições de dar um encaixe ali, quando não tem Jorginho. Mas ainda falta, parece que é uma engrenagemzinha que está faltando um pouquinho de lubrificante ali para dar um pouquinho mais de liga. White Lube, para não ficar aquele ranhendo de vez em quando. Mas você já começa a enxergar, porque ele é inteligente. Ele consegue enxergar muito à frente, aquela bola mesmo para Juba, que Juba sai de cara, os passes verticais que ele dá. Você enxerga. Fiquei bem feliz com o Juba naquela bola. Fiquei bem feliz. Cheguei pouco aqui em casa. Ao mesmo tempo, você vê que as execuções, em alguns momentos, ainda falta um pouco do próprio calibre do tempo que ele estava parado, como até dele mesmo entender qual o estilo dos outros jogadores, porque o cara que lança a bola, o cara que dá o passe, muitas vezes ele precisa ter a compreensão e a convivência com os jogadores para saber se, pronto, Juba não é um cara que você dá um tiro em velocidade para Juba correr, Juba é um cara que você dá mais no pé. Love talvez seja esse cara que você possa dar a lamadeira, talvez seja esse cara que você possa dar na frente e que ele vai correr para pegar a bola na frente. Então até nisso talvez ele esteja pegando um pouco para entender um pouco o que é que ele tem no cardápio dele, como ele pode medir melhor a forma como ele vai atuar. Mas já deu assim, uma melhorada em relação ao como ele estreou, gigante. Gigante, gigante, gigante. E hoje foi um jogo que, de alguma forma, Daniel Paulista conhece muito o esporte. Então, assim, era aquele jogo, tipo aquele joguinho de final de campeonato, que muitas vezes é um joguinho ranhento. Tava bem ranhento. Difícil demais. Então, até nisso, tem que dar alguns descontos em relação a desempenho melhor de algumas peças. Mas que não é o caso de Juba, que já vem muito mal sequencialmente. A gente aprofunda mais já sobre Juba, Cauê. Cássio, discorda? Concorda com as afirmações? Concordo. Ruiz, eu não acho que jogou tanto quanto ele falou, não, mas acho que fez uma partida promissora para outras partidas à frente. Eu acho que ele está no processo ainda de encaixe no time, chegou agora, de adaptação, mas ele não é aquele jogador que chegou destruído, não é longe disso. Mas a bola, assim como já tinha sido na partida anterior, a bola chega ali e sai um passe diferente, ou seja, não é só o feijão com arroz, não é só o passe para o lado, para trás. Aquele cruzamento, Cássio, de trivela dele, que a bola estava mais pro pé direito, o bicho dá uma trivela. Ali ele botou muita ficha na mesa, viu, Cauê? O jogo ali 0x0, a torcida já estava perdendo. O Juba já tinha errado muito, a torcida já estava perdendo a paciência com o Juba, mas aí ia perder a paciência qualquer outra pessoa, qualquer outro jogador que errasse um lance como aquele. Ele botou muita ficha na mesa e ganhou a aposta, porque realmente o cruzamento foi muito bonito, assim, não deu idade, mas foi muito bonito. E Juba, ele deu um bom passo no primeiro tempo e deu um azar no domínio, mas não podia ter tido. Veja, tá naquela fase que ele quase não tem o direito de ter o azar, né? Quando ele foi lançado ali, dominou. Aquilo ali é para dominar e marcar. O cara. Nem a assistência do segundo tempo dele não muda nada, porque é um cruzamento que a bola quica ali, vai dar para Sabino, pode até no SofaScore, qualquer outro aplicativo, pode até entrar no scout dele, mais uma assistência para Juba, mas dessa vez. Vamos menos. Lá. O cruzamento foi errado. O cruzamento foi errado, pô. O cruzamento foi errado. Foi no chão. Então, isso eu estou dizendo, ele pode até colocar o scout, mas desta vez, seria um número muito frio. Seria um número de. Seria um número muito frio. Porque lá naquele jogo que a gente falou, o do Sampaio, ali foi assistência. Ele jogou mal, mas ele pega a bola, ele ajeita, toca para Filipinho, e ali é uma participação. Não, ali é assistência muito importante. Total. Então, mas ali é uma participação. Ele jogou muito mal aquele jogo também, mas aquela participação é uma participação muito importante no gol. Nessa,
a jogada termina bem, mas a jogada não foi muito, não, como o Cauê está falando, Juba, a jogada não foi bem executada. Juba até teve uma leve melhora no segundo tempo, o time todo melhorou, ele conseguiu participar melhor no segundo tempo, mas assim, no primeiro tempo ele foi de novo o cara que destrói a produção ofensiva do Sport. Assim, vem sendo irritante como ele erra o domínio da bola, erra o passe, erra o cruzamento, bate a falta para fora, bate o escanteio errado. Ele faz tudo errado. Ele faz tudo absolutamente errado. Tá? Vive pressionado, né? Claro. Não acho que está fazendo. É muito raro. Eu não gosto desses comentários. Eu acho que quando o cara entra em campo, o cara dá tudo que tem. Não acho que tá de sacanagem, longe disso. Pode estar com a cabeça mexida? Pode, por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Por estar acertado com o Bahia, por estar numa situação de que talvez os empresários, até mais do que ele, né, já tenham feito muito para tentar que o Sport liberasse antes, o Sport não liberou. Pelos empresários, ele já estaria no Bahia, já estaria ganhando muito mais, inclusive, porque o salário dele no Bahia, já que ele não aceitou a proposta do Sport, é 5 vezes, 6 vezes, quase 7 vezes o valor que ele recebe do Sport. Isso mexe com a cabeça do jogador. Mas também pode estar na cabeça dele os 2 pênaltis perdidos, que destruíram, né, 2 grandes possibilidades do Sport na temporada. Né? O título da Copa do Nordeste, uma campanha mais duradoura na Copa do Brasil, com mais dinheiro chegando. Várias coisas podem estar pesando. Saiu vaiado no jogo passado, foi vaiado ainda com a bola rolando hoje. Tá? Mas, pelo menos, teve um segundo tempo mais Fred, participativo. eu acho até, Fred, que colocando como qualquer profissional em diversas profissões que esteja numa linha tênue de erros sucessivos, mal, e em xeque com dentro da empresa por problemas extra trabalho, bicho, é difícil muitas vezes o cara reagir. É difícil o cara não errar, não se equivocar. Então, eu acho que a questão do Juba tem muito. Ele sabe que não pode estar errando. Porque ele está muito no fio da navalha. E aí vem Isso. extracampo, vem tudo, e termina que Vem quando tudo, vem você está num tudo. cenário desse, erro puxa erro. Infelizmente. E talvez ele E só o treinador. consiga. E Anderson protege muito, viu, Cauê? Protege muito. Isso. Porque ter Isso. deixado em campo hoje, depois do primeiro tempo. Eu pensava que ele ia sair naquela Eu também substituição ali, pensava. Eu que ele ia também fazer pensava. a troca dos 2 da esquerda. Eu também Que é pensava. botar. Deixar Ainda ali até para segurou ali, preservar. exatamente. Mas ali Rui Até para estava preservar. cansado também, né? É. Mas ali Rui já estava muito cansado. E aí, sobre Ruiz, joga muito fácil. É muito objetivo. É muito objetivo. Agora, eu não sei, e eu não conheço ele profundamente, eu não sei o quanto ele vai entregar mais de intensidade, de velocidade. O quanto está fora de forma, o quanto está desencaixado, mas a bola nos pés dele Tem é dos uma dois, bola Fred. que. Tem dos dois. Eu acho que tem um pouco forma física, mas ele se aproxima muito do que ele vem. Ele não vai ser aquele cara que vai pegar, driblar 3, chutar, fazer gol. Que pronto, que ia estrear chamando atenção, que o torcedor Não, ia, meu total, Deus, é o. Não. Ele é um cara muito mais cerebral. Ele é um Mas o cara toque dele que na vai bola é muito bom, né? entregar muito passe vertical. É, E até o próprio time, como eu falei, ele tem que entender os jogadores do time, mas o próprio time tem que entender ele, porque ele vai ser esse cara. Então, os jogadores, os companheiros de time vão ter que entender que ele é o cara que vai cortar a linha. E que os caras precisam saber se infiltrar, sem ficar em impedimento, sem ficar na linha de trás e esperar a bola atrás. Então, tem que todo mundo ter esse entendimento de eu acho que como a ele gente tem uma joga. chance, Cauê, inclusive, de quando o Juba for para o Bahia, de a gente ver ele com o Jorginho, tá? Flutuando ali um pouquinho, o Jorginho caindo pela esquerda. Não Aí seria eu não algo. sei, eu não consigo ver muito esse encaixe. Só se Jorginho tentar cair um pouco lá, mas eu temo muito Jorginho. Tipo, o É, Jorginho, quando precisou fazer isso na carreira, não foi sobretudo no bem, né? Ceará, foi muito mal. Foi Agora o muito problema é mal. que a janela está fechando, né? E o Sport não conseguiu um jogador para atuar ali na esquerda, né? Tem Peglo
como carta na manga a partir do jogo contra o Tombense, né? Não é esse jogo que estão calculando. Eu acho que é esse. Mas o Sport ainda vai tentar um nome, tá? O Sport ainda vai tentar pelo menos um nome. E é um risco do esporte mais à frente ficar, vou utilizar até uma palavra aqui, mas ficar amputado no lado esquerdo. Porque se der alguma merda com o Cariús na questão da justiça e não tiver um substituto para Juba de alguma forma de maior confiança, você mata um lado. E aí vai ter que partir para essas gambiarras de alguma forma. Reorganizar o time de alguma forma, entendeu? Cauê, mas o risco de ter um Chico do lateral esquerdo fechando o ano existe. O Barleta, Cauê, era nome da lista do esporte, tá? Era o nome da lista do esporte. Estava muito no radar, até mais do que isso. Posição de Juba, né? Mas Barleta joga muito, assim, Barleta ele joga, pela direita, porque ele é canhoto e joga com o pé trocado. Assim, poderia dar certo, não tô nem... Poderia. O Ceará está apostando nisso também, né? Porque com certeza não vai tirar Eric, né? Os dois estão pensando nele para a esquerda. Mas ele tem um pouco desse perfil. Ele é o meia que joga naquela função ali. Mas e agora com esse destino praticamente selado, né? De Barleta, o Sport deve direcionar o foco, né? Para tentar fechar com alguém. Porque eu acho que é muito necessário. Tá? Faltam quantos dias? Faltam 5 dias. É muito necessário. Até quarta-feira. Quarta-feira. Muito necessário. E Romarinho pode ser um jogador que volte, né, para a pauta. Claro que aquilo que foi noticiado, né, eu até trouxe no dia, de que estava com um salário acertado, base, aquilo nunca chegou a estar nem perto disso. Na verdade, não houve interesse do jogador, seja empresário, né, de avançar a negociação, dele vir defender o esporte, mas o Fortaleza contratou Machuca, né? E é muito jogador já na frente de Romarinho lá. Não sei se ele vai repensar um pouco a situação dele, as chances dele no Fortaleza. Claro que o Fortaleza ainda está. Não é que está vivo na Sul-Americana, não. É que está muito vivo na Sul-Americana e, inevitavelmente, vai tirar o pé em algumas rodadas do brasileiro, porque a chance do Fortaleza, né, fazer história sul-americana está bem considerável esse ano. Então, é um dos nomes que pode se tentar reabrir negociação. Porque está muito em cima e o Sport, veja só, vai perder Juba. Independentemente de perder Juba ou não, Juba vem sendo, eu acho que é o 5º programa seguido que Juba tem chance de aparecer entre os piores. Tá? Não vou dar spoiler aqui, a gente ainda nem discutiu, nem conversou. Mas acho que quando a gente chegar nos melhores e piores em campo, Juba vai ser pelo menos citado. E, enfim, tem muito o que se tentar qualificar ali, agora pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo. Vamos para mais superchat, Pedro? Isso foi apenas o primeiro superchat. Matheus, deixa aí um dízimo, valeu, Matheus. Um gol para cada ano do jogador de futebol profissional Ronaldo Henrique do Sport. Golzinho dele hoje, viu? O pior Veja só, não. Já me marcaram aqui, viu? Dado do Footstats, perfil oficial do Footstats. Porque tem vários Footstats hoje, até SofaScore dos clubes, a galera, próprios torcedores fazem isso com os dados, mas esse é o perfil oficial do Footstats. A tweetada muito se fala, e com razão, de Juba e Love no esporte, mas que belo campeonato também fazem Ronaldo Henrique e Fábio Matheus. O Ronaldo Henrique, segundo o Footstats, é o líder da equipe em desarmes, 18, interceptações, 14 e viradas de jogo, 6. Jogador de futebol profissional. Bola para frente, daqui a pouco a gente fala sobre ele também. Mais superchats. Emanuel Viana. Ruiz é muito cerebral. Se houver um encaixe que ele possa jogar mais atrás, de frente para o gol, será muito produtivo. Eu acho que é bem por aí, viu? Bem na linha do que o Emanuel está falando. Acho que Ruiz, se ele conseguir se aproximar dos homens de frente, se ele achar um espaço no time,
né, com o Jorginho, por exemplo, abrindo. Vamos ver como vai ser o encaixe. Mas eu concordo bastante, né, com o que Emanuel trouxe. Mais superchat. Bruno Costa, tá? Vou fazer o seguinte. Vou deixar o superchat de Bruno mais para frente. Quando a gente for dar uma analisadinha ali no final, a gente dá uma analisadinha na tabela, eu entro aqui nesse nosso Power BI, no nosso dashboard, para dar uma analisada nesses próximos jogos. Combinado, Bruno? Daqui a pouco a gente volta pro teu superchat. Esporte, meu amor. Alguém pede desculpas ao Bahia e pegue qualquer grana. Está se referindo a Juba, né? O Bahia tinha uma proposta aí de 4 milhões, que ficariam mais ou menos 2 milhões e 800 na mão do Sport. Mas veja só, essa foi uma discussão que teve hoje de Fortaleza. Quando você falou, umas 2 vezes que eu já vi falar isso, Fred, eu discordo um pouco desse valor. Eu não sei, é porque tem vários acordos e tal. Hoje, no anúncio de Machuca, o Fortaleza anunciou que pagou 2 milhões e meio e o clube argentino anunciou que a negociação foi de 3 milhões e 150 mil dólares. 650 mil dólares a mais de diferença. Aí depois apuraram e que toda essa diferença eram comissões, impostos. Mas, meu irmão, veja só, imposto faz parte da vida, velho, tem que pagar. Assim, por exemplo, nesse caso eu vi muitos torcedores, claro, torcedores para ver o seu clube, eu acho que o Fortaleza, assim, pagou 3 milhões e 150 mil dólares, assim, assim como o Sport poderia receber esses 4 milhões e deduzir, porque tem outras partes, vai ter que ficar, mas a negociação seria de 4 milhões. O Bahia não gastaria 2 milhões, o Bahia gastaria 4 milhões. Se o Sport adiantou cota, está devendo comissão, tem que pagar isso, é problema do Sport. Mas não é nada disso, eu já falei para você que não é nada disso. Sim, tá? Não é sim, que tem cota, um percentual. não é devendo comissão. Então, estou falando percentual, qualquer divisão. Parte do dinheiro só viria se Juba chegasse ao 30º jogo pelo Bahia. É muito na frente. O Sport teria em suas mãos, nesse momento... 30º jogo no Bahia em quanto tempo? Hoje, esse ano não tem nem como chegar. Então, exatamente. Para você ver, o valor que estaria na mão do Sport. Se o Bahia, você pode botar no seu blog 4 milhões, o Bahia pode ser que pagou 4 milhões. Nas mãos do Sport, e eu não estou dizendo que é uma informação oficial, tá? Eu não estou... Não é oficial, é uma apuração oficial. A opção oficial Sport nunca se pronunciou. Oficial. Pronto, uma apuração oficial. Não é informação mas é de dentro, não é de alguém que conhece, é de dentro. E o Sport ficaria em mãos com 2 milhões e 800 mil. E ainda me falou o seguinte, nesse momento não está fazendo diferença não. Porque o jogador que não está conseguindo trazer, ou que está conseguindo trazer, não é porque tem ou não tem esse dinheiro. Aproveitando esse ponto, Rodrigo Capello fez hoje uma matéria. Esse dado para o Sport eu achei interessante. Então acho que até vale contar aqui, já que está falando dessa negociação de Juba, e até para bater um pouco sobre esse valor, que tem aquele limite. Tal. O Sport está liso e tal, mas está liso numa escala onde 1 milhão nem vai nem vem. 10 milhões faz diferença, tipo. Mas aí a matéria de Rodrigo Capello era sobre a negociação das ligas, né? A Forte Futebol e a Libra, daqui do Nordeste. Bahia, Vitória e Sampaio Corrêa estão na Libra. Sport, Fortaleza, Ceará, CRB, outros clubes estão na Forte Futebol, o Náutico ainda está esperando para assinar e o ABC também. Mas aí a questão é o seguinte, que começou a liberar essa semana o adiantamento para quem quiser. Aí quem era da primeira divisão pode pegar 40% da sua parte e quem é da segunda divisão poderia pegar 20%, uma operação que a investidora da liga não está podendo operar, mas a parceira, que é a XP, estaria dando esse dinheiro com taxa de juros. Aí tem um negócio meio mal-assombrado. Aí a matéria dizendo quem já pegou o dinheiro. Aí, obviamente, eu entrei na matéria e disse, o Sport não pegou. O Sport não quis adiantamento. Mas assim... significa que tá quebrado, mas ao mesmo tempo tá conseguindo pagar alguma coisa, né? Porque numa dessa é muito difícil não ser seduzido. Tipo, você tá com a corda no pescoço, de repente eu tomo aqui 5 milhões na mão. Aí, mas assim, até esse ponto, eu achei, para o Sport, achei muito produtivo não pegar esse valor inicial. Significa que o valor, e a conversa tá conseguindo caminhar e que tá pensando em investimento em outra coisa e não só pegar dinheiro e gastar em jogador. E a conversa hoje que eu digo, 3 milhões não estaria fazendo diferença, não, nesse momento. Não ia dar um tiro, não ia fazer uma loucura como o Ceará fez, né? Pelo menos para o Sport seria. O Ceará tem sua ligação com o jogador, tudo, de gastar 3 milhões no retorno de Saulo Mineiro.
Se fosse anunciado isso aqui pelo Sport, a gente estaria aqui Uma loucura. contestando duramente o investimento de 3 milhões em Sábio Mineiro. O Ceará tem sua história. E Mas na o realidade Ceará, do Sport, eu estava vendo aqui, o Corinthians pagou 6 milhões por Barleta. Se o Ceará for pagar o mesmo valor, meu amigo. Quer dizer, o Corinthians não pagou, né? Porque o Corinthians estava no calote do São Bernardo. Mas. Ninguém sabe ainda, né? O modelo da negociação do Ceará. Mas, por exemplo, o Sport não conseguiu a negociação. O Sport não conseguiu essa negociação. Mas pelo que o UOL noticiou, é compra. É venda mesmo. Compra, é? É compra definitiva. Então é mais dinheiro aí saindo. Bota aí botar mais uns 3 milhõezinhos ou mais. Se pagou 6, veja. No mínimo é 6. Porque o Corinthians provavelmente. Um pouco, né? Não, mas veja, o São Bernardo não vai. Vamos dizer que o São Bernardo deixa pegando o jogador de volta por não estar recebendo. Ou uma triangulação aí nesse negócio. Não recebeu não mesmo. Recebeu. Não recebeu. O Corinthians, no mínimo, ou o São Bernardo vai cobrar. No mínimo, o Corinthians vai empurrar para o Ceará dizendo: são 6 milhões, meu amigo. Que o que pagar, pague a ele. Não pague a mim, não. Pague ao São Bernardo. E fazer a triangulação de se vai ser em 10 vezes, uma entrada, não sei quantas. Mas provavelmente vai beirar os 6 milhões. A negociação toda, né? O negócio vai ser 2 agora, como a gente estava falando até do caso de Juba, a gente não sabe. Mais superchats. André Luiz Araújo deixa o dízimo aí pela vitória do Sport. Valeu, André. Mas chegou até um outro de André na sequência. Fred, e ainda só aproveitando que deixou uma frase. André, deixa mais então, um aí. Cássio, por causa da taxa de juros. Calma, deixa eu ler o superchat. Um segundo. Cássio, Yuri, em entrevista, disse que o Sport não tem condições de pegar dinheiro e pagar juros. Preferia receber depois, sem precisar pagar esses juros. Isso, é o que eu falei. Só para tentar amarrar, para caso não tenha ficado confuso. Essas ligas, elas têm uma parceria com fundos de investimento bilionários. E no Brasil, cada uma teve uma parceria para fazer uma ponte. Tipo, aí a da Force Football é um grupo, Serengeti, dos Estados Unidos, se eu não me engano. E a ponte no Brasil, que mediou todo esse processo, é a XP Investimentos. A Serengeti não está autorizada ainda a passar diretamente esse dinheiro aos clubes por uma questão e tal, mas como a XP está dentro da história, ela poderia adiantar, mas ela adiantaria como uma operação comercial com taxa de juros. Não é? Ela não estaria dando dinheiro para o clube, porque aí você fala, porque se de repente der um revestrez e a Serengeti sair da história, significa que a XP teria feito um empréstimo, ela não teria feito só um repasse. Isso. Então haveria, a grosso modo, teria uma taxa de juros que no outro caso não teria. Pode dar uma merda, mas pode não dar merda, mas pode dar uma merda. O Sport não pegou nessa história, mas ao mesmo tempo eu bato na tecla. Se tivesse a corda no pescoço, teria encarado. Se tivesse uma situação, porque arrumar crédito não é fácil. Não é fácil você conseguir crédito. De repente, você está com alguém e os créditos foram de 5 a 40 milhões. De repente, vamos supor que o Sport tivesse uma parte maior, uns 15. De repente, você chega com uma facilidade, porque o Sport não tem condições de ir no banco e pedir 15 milhões a ninguém, não. Ninguém vai pagar 15 milhões, porque o Sport não tem, em tese, uma força para garantir o pagamento desse valor. Talvez na primeira divisão, mas não na segunda divisão. E, de repente, essa ponta é uma sedução, mas aí o clube segurou. Então, eu achei muito positivo não aceitar esse dinheiro, porque significa que a corda não está no pescoço dessa forma, que o clube está conseguindo se viabilizar em termos de disputar o acesso, não precisando ceder a mais um, já tem outras dívidas, mas a mais um processo que poderia ser um problema mais para frente. O Ceará pegou o Fortaleza, mas o Fortaleza de repente pegou para talvez até fluxo de caixa, talvez, o Fortaleza uma caixa maior. O Ceará é um caso que eu fico mais curioso, porque o Ceará, nesse ano, é um ano de receita muito menor. Aí é o tipo de coisa que a gente só vai saber no balanço do próximo ano. É um clube que tem lastro, não tem tantas dívidas quanto o Sport, mas na hora que você sai para a segunda divisão, mesmo não tendo tantas dívidas, você fica com muitos problemas. A sua receita é muito menor e o Ceará continua fazendo alguns investimentos que tem mais cara de Série A, no valor pelo menos, do que de Série B. Mais superchat aí, Pedro, para a gente analisar. Thiago Luna, preferia ver Love bater o pênalti mesmo que perdesse do que Ronaldo ganhar mais 2 anos de contrato. Meu lateral direito é cansadíssimo. Não, tem que bater quem bate melhor. Love bate bem, mas quem bate melhor no Sport não é Ronaldo. Muda até a característica dele hoje. Tem que ser... Por exemplo, na hora que estava 1-0, teve jogador expulso.
Na minha cabeça, eu disse, a galera não vai botar Juba, não. Né? Passou na minha cabeça, eu disse, não. Acho que eu... Lembra aquele debate que a gente teve um dia, Fred? Para recuperar o jogador e tal. Eu acho que nesse momento, em relação a pênalti, quem vai recuperar a Juba vai ser o Bahia, não vai ser o Sport. Eu acho que... O Sport levou a bola na trave, pô. Imagina se aquele jogo só tá 1-0. Não, mas veja só. Faltam poucos jogos, né? Foi 20, vai ficar até 27, se não me engano. Tem mais 7 jogos de Juba aí. Até 7 jogos. Eu acho que ele não bate mais pênalti no Sport. Só se fosse uma situação muito atípica. Love saiu, Ronaldo saiu, os zagueiros saíram, todo mundo saiu. Aos 48 assim, segundo tempo. 48 segundo tempo, só restou ele ali. Eu ainda não sei. Eu acho que. Mas pra mim era Ronaldo, depois Sabino. Não, depois eu quis dizer, saiu todo mundo. Eu acho sim, que acho que ele volta a bater pessoal no Bahia mesmo. Eu acho que no Sport, mais não. É muito difícil. Sobretudo na Ilha do Retiro. Ele fala aí também. Ele fala do lateral direito cansadíssimo, né? Eduardo. Foi até ok hoje, mas é um problema do Sport. É um ok. Everton entrou bem mal. É um ok, porque a gente vê tantas atuações ruins que quando tem uma que não é tão ruim, a gente acha aceitável. Mas é isso mesmo. Mas é muito limitado. Mas o nível é muito abaixo. O nível do abaixo. E Everton entrou mal, né? E Everton entrou mal. Ele se reveza ali. Quando Labandeira e Edinho meio que se reveza para ver quem vai jogar melhor no segundo tempo, Everton e Eduardo ao contrário. E é um problema, assim, do time. Talvez até em relação à qualidade seja um mau problema. Uma maior posição com maior lacuna do Sport. Tá? Valeu, Tiagão. Valeu pelo abraço, meu irmão. Tem mais superchat. Lucas Bess. Eu não sei se ele escreveu alguma coisa depois. Talvez ele fosse deixar o registro. O que ele escreveu logo abaixo do superchat dele foi o registro de Ronaldo Henrique, 233 jogos, né? Muito forte. Muito jogo, né? Muito jogo. Meu irmão Kahneman tem uns 300 e pouco no Grêmio. O problema é Diego Souza ainda botou storyzinho, jogando o Ronaldo lá para cima, aí complica. Não, pô, o Footstats meteu agora essa, veja só. Felipe vai ter um trabalhozinho para jogar. Não deveria. Meu irmão, mas aí você tem que reconhecer uma coisa. Tem que reconhecer uma coisa. O cara tá lá, embora tenha perdido, mas estava nas finais da Copa do Nordeste lá de 17, titular em 22, titular em 23, no acesso, o último, é titular nessa campanha que pode gerar acesso, já fez gol do time. Mas veja só, o cara tá ali, velho. Tem uma carreira dele. Já foi, a carreira de Ronaldo Henrique já foi muito pior no esporte. Muito pior. Ele já foi um jogador muito pior no esporte. Já. Ele evoluiu. Ele é um jogador mais inteligente hoje. Mas falta. Agora, quando o jogo precisa de um mordedor, aí. Falta muita coisa. Veja, é um jogador assim, que hoje você aceita tendo elenco. Antigamente, nem isso. Nem isso. Hoje aceita. No elenco, não quer dizer que seja titular, não. No elenco. É estranho ele não perder a posição, mas vai ser muito difícil vê-lo perder a posição. Muito difícil mesmo. Mais superchats. Ronaldo Henrique fez o presidente do CRB economizar um dinheirinho hoje, R$75 mil, né? E depois Vitor fala de tabela. Então, guarda esse superchat de Vitor para a gente voltar nele junto com o de Bruno na hora que a gente chegar para falar de tabela. Tá? Valeu, Vitor. Cristiano Gomes dos Santos. Grande abraço, Cristiano. Ceará, que a terra lhe seja leve. Cruze o Vale das Sombras em paz, vovô. Até 2024. Nossa, cara. A turma tá largando. Muita gente tá nesse tom aí. Que a terra lhe seja leve. Cruze o Vale das Sombras em paz. Porra. Meu amigo. Foda. É isso. Que a terra lhe seja leve. Que a terra lhe seja leve. É uma frase triste, dura, mas assim, para a vida mesmo. Que a terra lhe seja leve é foda. É uma frase conhecida já, bastante utilizada. Eu sei, mas é dura. Estou dizendo que o cara inventou, não. Estou dizendo que estou só refletindo. Ela tá na música, né, de Belchior, né? Naquela pequeno perfil do cidadão comum. Mas não sei se a origem dela é da música, não. Eu ouvi pela primeira vez nessa música de Belchior. Mas não sei se ela vem de antes, se tem alguma outra citação antes. Que a terra lhe seja leve.
Jorge Sanguineto, valeu, George. Amigo, recentemente o Sport divulgou pouco mais de 21 mil sócios em dia. Qual o motivo para um número tão irrisório? Diego Souza não pode ser utilizado nesta causa? Eu acho que o motivo, George, é ainda a pouca atração dos jogos do esporte. Muito relacionado à experiência de ir para o jogo. Porque, assim, existem várias formas e vários sentidos, várias razões para alguém se associar. Isso, só um ponto aqui para não deixar para depois. Guto lembra bem isso mesmo. A origem é de Dom Casmurro, né? Livro, obra de Machado de Assis, obra bem obrigatória, por sinal. Óbvio que eu não lembro absolutamente nada. Já li, mas li ali no colégio ainda, quando aquelas leituras obrigatórias. Mas é isso. Machado de Assis, né, traz essa frase que a terra lhe seja leve. Voltando, George, à questão dos sócios, eu acho que você pode ser sócio para ajudar o clube. Primeiro ponto, você tem um dinheiro sobrando, no seu orçamento, R$40, R$50, você destina ao seu clube, né, para dar maior estabilidade ao clube, para ajudar. E eu acho que esse é um dos motivos que uma pessoa se torna sócio. Quando eu posso, eu me associo ao esporte, eu sou sócio do esporte. Eu contribuo, mesmo hoje, indo pouquíssimo para jogo. Quando fui, gastei ainda R$200 de ingresso, por exemplo, mesmo sendo sócio, para assistir nas cadeiras, estava muito em cima da hora do jogo, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que se associam é para ter um conforto maior na compra do ingresso, na ida ao jogo, uma vantagem financeira na ida recorrente ao jogo. E acredito que o esporte não oferece ainda uma entrega a esse sócio ideal. E ao jogo do esporte, eu sempre bato muito nessa tecla. É uma experiência completamente oposta. Quem vai assistir o jogo do esporte via TED, ou seja, vai para as sociais, vai para a cadeira, vai para as duas ampliações, esse torcedor ele tem uma experiência de chegada, de bares, de lugares para comer, de lugar para estacionar, para sentar, para conversar, para esperar a hora do jogo, para sair. Completamente diferente do torcedor que vai para a frontal, do torcedor que vai para Gerais. Isso pesa muito. O outro lado da ilha é uma experiência horrorosa de futebol. Horrorosa. Eu sei que é raiz, é ótimo assistir o jogo na frontal, excelente assistir o jogo na frontal, mas assim, é uma dor de cabeça com vários obstáculos, tá? Que vão desde segurança, para mim é mais inseguro, inclusive, você tem cruza muito mais com a jovem, né, e outras questões do tipo. Só mais um ponto que esses 21 mil, né, Cleiton diz, George, não sabe o que está falando, são 21 mil titulares. Acho que George sabe o que está falando, Cleiton, porque os clubes hoje em dia só contam os titulares. Esse modelo do esporte sócio-dependente é um modelo absolutamente superado, que deveria, inclusive, ser atrasou muito o esporte. Deveria ser gradativamente encerrado. Tá? Eu pago um valor e minha esposa ela é minha sócia dependente. Eu tenho direito a 2 ingressos, com descontos, tal, 2 check-ins, mas eu só pago por um. E várias pessoas têm um filho, têm a esposa, têm um pai, têm a mãe, têm um irmão. Eu não acho que irmão não pode. Mas eu acho que esse modelo, que é um modelo histórico do esporte, deveria deixar de existir. Não deveria ter dependente. Não deveria ter dependente. Fred. Cássio, por exemplo, vou até passar, defende o plano lá do Náutico de sócio gratuito. Eu acho uma coisa inaceitável. Assim. Eu acho que tem que ser o oposto. Eu acho que todos você tem que realmente cobrar para que faça sentido, porque senão você acaba inchando muito os benefícios ao sócio e recolhendo pouco. Agora, para mim, o que é que falta?
uma modalidade mais popular. Isso, para mim, faz falta. Uma modalidade que seja R$20, né, que dê ingresso para outros setores, dê ingresso, o valorize a entrada em outros setores. Mas dependente, por exemplo, dependente ter 50%, ok. Eu, sei lá, eu pago R$50 e meu dependente paga 25 por mês. Ok. Aí eu acho que até faz sentido ter o dependente. Mas o valor zero, para mim, me incomoda muito. Tá? E ele não deve ser somado, né? O Náutico, por exemplo, ele soma, né? Aqueles 25 mil. Veja só, não vou só vou, já que o Fred falou, nem falar nada do Náutico, mas já que o Fred falou, a minha discordância de Fred é porque a imensa maioria das pessoas que são, tipo, não 1 zilhão de pessoas que estão nessa categoria, mas a imensa pessoas que estão nessa categoria, elas nunca seriam sócias do Náutico, porque a maioria não tem condição, ou, enfim, e para várias dessas pessoas é uma questão de pertencimento ao clube. O cara não está tendo, o cara que está pagando sua mensalidade, o cara tem lá suas vantagens, várias outras vantagens. O cara que está de graça, o cara tem vantagens mínimas. É basicamente ser prioritário numa fila com uma pessoa que não é nada, que não é sócio, não é nada. Tipo, o cara, pelo menos, ele é sócio, uma categoria gratuita, e se quiser uma carteirinha, paga R$20. É muito mais uma questão de pertencimento. Eu acho muito bonito. O Ceará fez, por exemplo, a comunidade do Canal, também é de graça, é uma categoria, as pessoas que moram perto, o time do Canal lá do Ceará. Enfim, não acho que isso tire de outras pessoas que vão pagar, não, porque a imensa maioria, alguns talvez, por comodismo, talvez possam pagar, mas é muito mais óbvio que a maioria não pagaria nunca, não seria sócio nunca. Agora, indo para o esporte, o que eu acho, e é bem achômetro mesmo, mas o que eu acho que é o grande problema do check-in do projeto do esporte, que chegou a ser 25 mil ali, né, durante a Copa do Nordeste, caiu para 21.500 agora, está 21.559, é o tamanho do estádio. Porque essa campanha ela é baseada ela é baseada na benesse de você ter o ingresso garantido. E o esporte, eu acho que vem dificultando esse processo. Porque a ilha está limitada a 26 mil torcedores, e isso inclui 3 mil dos visitantes. Então, para o esporte, são 23 mil torcedores. Só que desses 23 mil, 5.500 são as cadeiras centrais. Você não tem direito a ingresso ali. Você tem direito a ingresso a sociais, que são 3.500, uma geral, que acho que dá 3 mil, e parte da frontal, que ainda você não vai colocar todos os ingressos só de sócio garantido, mas também é ali. Ou seja, deve dar o quê? 10 mil, 12 mil no máximo? Isso é muito pouco, pô. Veja só, e todos os outros, o cara continua sendo sócio, mas acaba tendo que, não pode usar o check-in, acaba tendo que comprar o ingresso com desconto, mas compra o ingresso. O Castelão tem 64 mil lugares, mas se eu levar 60 mil... Check-in de Ceará e Fortaleza é 35, 40 mil ingressos. Ou seja, é algo onde o torcedor tem quase a certeza que se ele quiser ir para o jogo, ele vai. No esporte você não tem. No esporte é um desafio. Hoje, a verdade é que hoje, para o check-in do esporte, é um desafio o cara ir para o jogo. Então, assim, em algum momento as pessoas perceberam que não era tão vantajoso assim ter o ingresso garantido, já que o ingresso não está sempre à disposição. No Castelão está. O Bahia, por exemplo, já tem um problema. O Bahia tem 50 mil sócios, já está topado com a Fonte Nova, que é 45, 46 mil, só que tem os visitantes também. Mas ali, mesmo que você tire os 4 mil visitantes, fica 42 mil para o Bahia, que seja, 42 mil, 43 mil para o Bahia, tem 50 mil sócios, é perto, mas veja que abraça quase todo mundo. O do esporte, hoje, com 21 mil, esses 21 mil, eles, se brincar, é perto do dobro de ingressos que o esporte efetivamente libera para o check-in. E aí, veja só, aí eu acho que limita o interesse. Se fosse na Arena Pernambuco, ou se a Ilha do Retiro tivesse a capacidade maior, o interesse seria maior, porque você teria... as pessoas não são idiotas, pô. As pessoas perceberam, dá para notar que o check-in não abraça todo mundo. Não é tão... É um programa muito vantajoso, na teoria, e para as pessoas que efetivamente conseguem ir para os jogos, só que nem todo mundo consegue. E na hora que nem todo mundo consegue de forma recorrente, o cara perde interesse, o cara desfaz o plano. É melhor ficar comprando ingresso, ou então é melhor comprar aquele plano que inverter o plano maior, que você paga uma mensalidade maior, paga uma mensalidade menor para de repente ter o desconto do ingresso. Porque eu não consigo check-in mesmo, pelo menos eu vou tentar o ingresso. Então, a limitação da Ilha do Retiro hoje, o esporte, com a Ilha do Retiro tendo 26 mil lugares, o esporte não terá 50 mil sócios. Nesse modelo, não pelo menos 50 mil de check-in. Porque se o esporte tiver 50 mil de check-in, significa que o esporte teria 3 vezes mais do que a capacidade
de pessoas que teriam ingresso garantido e que não conseguiram entrar no estádio. E isso não faz o menor sentido. Isso. Hermínio Uma acabou de coisa é colocar o superar, tá? superchat. Assim, o Grêmio tem mais. A última frase. O Grêmio tem mais sócios do que a capacidade da Arena, o Inter tem. Esse não é um problema. O problema é ter uma limitação para um produto tão enxuto como o esporte tem hoje, por causa do tamanho da Ilha do Retiro. Porque esses 20 mil sócios, eles caberiam todos na Arena Pernambuco, mas o esporte não joga lá. Inclusive, ano que vem, mesmo com todos os problemas da Arena Pernambuco, e caso apareça alguém assim, pelo amor de Deus, eu sei que tem os problemas com isso aqui, está há 10 anos, mas o esporte deverá jogar na Arena Pernambuco em 24 e 25, porque vai reformar a ilha, e a ilha deveria subir para 30 mil, melhoraria bastante, tal, enfim. Se o esporte, claro, não for uma campanha perdendo todos os jogos, for uma campanha decente, uma temporada decente no ano que vem, a tendência é que esse plano funcione melhor, mesmo na Arena Pernambuco, do que na ilha. Porque o cara saberia que na Arena, com 45 mil lugares lá, o cara só, meu irmão, se tu quiser ir pro jogo, tu vai pro jogo. Hoje não é assim. Hermínio acabou de colocar um superchat, né, nesse mesmo assunto. Hermínio Neto, desempenho esportivo. Valeu, Hermínio, também membro aí do Clube 45. Goleiro, né, do Pod Experience, goleiro de Cássio, inclusive, em algumas edições. O check-in é ridículo. Sempre finalista comigo na Arena. Exatamente. O check-in é ridículo. Tem 3 jogos que posso comprar um ingresso. Repetir. O check-in é ridículo. Tem 3 jogos que posso comprar um ingresso de sociais, mas não posso fazer check-in porque entrei 2 horas depois do início da abertura do check-in. Isso é a reclamação de Hermínio, tem sido uma reclamação muito comum e que passa pelo que Cássio já comentou, né? Uma limitação muito grande que o esporte tem dentro do seu estádio e o clube fica aí tentando dar alguns dribles, algumas formas de arrecadar. Eu falei, eu fui para o Esporte Vitória, né, como estava chegando muito em cima da hora. Ingresso, como estava chegando em cima da hora, teria que voltar rápido aqui para poder entrar no programa. Eu disse, não, eu vou para as cadeiras centrais. Eu gastei R$200. R$200, 2 ingressos na cadeira. Tá? E comi o pior pastel da minha vida, inclusive. Deixo aqui essa reclamação. Pastel horroroso. Inacreditável. Deixei, joguei fora. Inacreditável. Muito ruim. Mas é isso. Vamos. Tem mais superchat aí? Ou além daqueles que a gente já arquivou para voltar mais na frente? Porque não entramos ainda de cabeça no jogo. Algumas pessoas perguntaram aqui no chat. A gente já respondeu algumas questões sobre o jogo, né? Quando se falou muito de Juba e Ruiz, um pouquinho de Ronaldo, mas não entramos. Pronto. Tá? Segundo Pedro, sinal verde para entrarmos no jogo. Eu vou fazer a minha abertura sobre o jogo dizendo o seguinte. O Sport vinha jogando muito mal nesse brasileiro. Assustadoramente mal. Foram 4 partidas horrorosas do Sport. Inclusive, aquela vitória sobre o Sampaio. O Sport jogou nada lá no Castelão, em São Luís. Na noite de sexta, contra o CRB, houve uma recuperação de parte do desempenho perdido pelo Sport. Longe de eu considerar uma grande atuação do time, mas para mim o Sport foi competitivo o jogo todo. O CRB, que marcou muito bem, marcação individual, inclusive, é o time que se recuperou das mãos de Daniel Paulista, fez um jogo equilibrado com o Sport, mas não foi melhor do que o Sport. Foi até mais... Teve até uma clareza ofensiva melhor, organizou melhor suas descidas, até por ter mais espaço também, já que o Sport tinha o ímpeto de ter mais a bola e de tentar atacar. Quando o CRB atacava, encontrava mais espaço, até porque também o Sport tem uma lacuna de marcação muito grave na sua intermediária. Isso facilita, né, os ataques adversários. É um time que tem uma lacuna muito grave. Mas o jogo foi equilibrado. O primeiro tempo equilibrado. Um pouquinho mais de capricho dali e daqui poderia ter mudado o destino, porque eu realmente não sei se o Sport teria força para buscar o placar se tivesse levado o primeiro gol. O Sport não sobrou, não envolveu, não se impôs diante do CRB. Mas veio o segundo tempo e ainda naquele
primeiro momento do segundo tempo em que o dono da casa costuma ter mais intensidade, que o Sport partiu para tentar apertar mais o CRB, o Sport chega ao gol, né? Como até a gente já comentou aqui, uma bola que Juba vai para a conta da assistência, mas que é um cruzamento rasteiro que passa pelo meio de alguns jogadores até chegar nos pés de Sabino. E aí sim, depois do gol do Sport, primeiro, acalma o Sport, recupera um pouco a tranquilidade para jogar, e segundo, abre mais o CRB. Com isso, o Sport voltou a ter um pouco daquela característica de roubar a bola, né? E aí o Sport realmente jogou melhor do que o CRB, não para uma imposição, mas jogou melhor, quase faz o segundo gol muito rápido, naquela bola de Love para Juba, né? Que Juba cabeceia, um balãozinho, o goleiro se recupera. Mas o Sport passa a jogar melhor e depois do pênalti da expulsão, né, que o VAR precisou chamar, ainda tinha sido na frente de Daronco, mas foi assim, sem qualquer dúvida, tanto o pênalti quanto a expulsão. Não é O Sport faz escandaloso 2-0. É Vai uma pra... jogada aérea, às assim, vezes. Não, mas veja só. Teria sido 1-0, beleza? O lance foi um pênalti seguido de expulsão. No campo, isso não foi nada. Isso não foi falta. Tipo, de nada, de jogo normal, a pênalti e cartão vermelho. Assim, o futebol sem VAR... Indiscutíveis, inclusive, né? Indiscutíveis. Daronco foi até bem rápido. Não, mas então, se fosse discutível, você não estaria dizendo o que eu estou falando agora. Estou falando justamente que foi do nada a uma revisão onde você aponta pênalti e expulsão. O fato de ser jogada aérea, às vezes, é absurdo. Mas o futebol sem VAR é um negócio assim, você vendo hoje, é como se estivesse vendo um jogo em preto e branco. Assim, a turma está vendo em 4K e um jogo sem VAR é um jogo em preto e branco. Assim, é um negócio assim, muito do passado já. A jogada aérea cega um pouquinho os árbitros. Esse tipo de jogada. Sim, mas aconteceu, não aconteceu? Quantas Aconteceu. vezes isso já não aconteceu no futebol? Mas o VAR existe para isso. Mas só para fechar, que eu estava fechando, e a partir daí o Sport realmente controla o jogo, depois até corre um riscozinho, diminui a aceleração, né, diminui a intensidade, coloca com reservas, Fabinho ali para voltar a recuperar ritmo. Mas o grande saldo para mim é o seguinte: Wagner Love recuperado. Hoje sim. Né? Depois que ele voltou de lesão, ele voltou muito sem ritmo, dificuldade de dominar a bola, dificuldade de girar. Hoje a gente já viu o Wagner Love muito mais próximo do Wagner Love de 2023 no Sport, e ele é muito necessário para o time. No programa passado, retrasado, eu bati muito na tecla de que não é só a ausência de Jorginho, é a perda de qualidade dos referenciais. E os referenciais são Juba e Love. Pelo menos Love, depois da lesão, teve alguma dificuldade, mas hoje foi muito bem. E outro jogador que a gente já citou, Alan Ruiz, né, que ajudou muito também a, em momentos difíceis, como aquela bola que ele lançou para a Juba, destravar, criar uma chance. É um cara que abre possibilidades para um crescimento do esporte. Então, para mim, esses dois jogadores foram os ganhos, as melhores notícias que o esporte teve hoje, tá? Mas os problemas continuam ali. Tá? A falta de marcação na intermediária é grave. Os laterais preocupam, ainda que Filipinho, depois de ter feito uma partida horrorosa em São Luís, tenha feito uma partida pelo menos ok hoje, até boa. Eduardo conseguiu também sair de horrível para razoável. Né? São pontos fracos do time, mas a marcação da área ainda é muito fragilizada. E falta qualidade nas pontas. Né? E aí falta muito tempo, o esporte vai empurrando com a barriga essa menor qualidade nas pontas. Porém, com boas notícias. Né? Alan Ruiz é uma boa notícia. E a volta ao vigor de Wagner Love é uma boa notícia, além do fato de que você tinha banco, né, de que você pode hoje contar. Você tinha um Labandeira, que também já está começando a entregar um pouco mais. Você tinha o Fabrício Daniel, poderia ser usado, o Fabinho, Igor Cariús. Né? Hoje você tinha um pouquinho o que fazer no banco. Então, Cássio, Cauê, queria a visão de vocês, tá? Sobre essa vitória do Sport em cima do CRB. Bem necessária, né? Vou tentar passar rapidamente para Cauê. O primeiro tempo foi equilibrado, foi 7-7 finalizações e 1-1 em chutes certos.
mas eu acho que o CRB foi um time mais ajustado do que o Sport. Time que trabalhou a bola melhor do que o Sport, mas foi um primeiro tempo equilibrado, como acho que imaginava que seria. O Sport destravou o jogo assim muito rapidamente no segundo tempo, porque o 17 minutos já estava 2-0 e o 2-0 vem com a vantagem numérica também. Então, assim, enquanto a virada do primeiro tempo era de uma partida muito amarrada, com a carinha de empate, jogo difícil, para com 17 minutos o jogo já estava definido, quem estava fazendo matéria já estava escrevendo, assim, porque dificilmente haveria uma reversão e tal. 2-0 no placar, jogando em casa, um jogador a mais, tendo as melhores oportunidades, Wagner Love bem, como o Fred falou, mesmo com o Juba. Até Juba melhorou, a cabeçada de Juba teria sido um golaço de cabeça se ele faz. Teria sido um gol muito Seria. A defesa de Diogo foi muito bonita também, mas ele fez certinho. Tudo daquele lance foi bem feito. O cruzamento, a cabeçada, a defesa. Plasticamente ali, todo mundo agiu bem. Só que no final das contas, o goleiro do CRB se deu melhor porque evitou, naquele lance, evitou o gol. O Sport não precisou ter uma atuação muito boa no segundo tempo, porque como eu falei, assim, o jogo ele foi destravado muito rapidamente e depois acabou para o CRB. Acho que todo mundo se poupou, o Sport começou a fazer substituições, Daniel Paulista começou a fazer substituições e acabou sendo um jogo muito proveitoso para você, em tese, descansar, porque agora vai estar no ritmo de Série B, domingo quarto, já pega o jogo Vila Nova na próxima quarta-feira. Então, assim, já de um jogo tão parelho no primeiro tempo, para depois meia hora de banho-maria no segundo tempo, acabou sendo muito bom. Mas a verdade é que mesmo com essas duas vitórias seguidas, são duas vitórias seguidas sem, ressalvando isso que eu acabei de falar, sem mostrar o mesmo desempenho que esse Sport já conseguiu mostrar. Eu acho que a última grande partida do Sport foi aquela contra o São Paulo. Será que teve alguma nele depois daquilo? Porque o jogo do Londrina depois foi muito ruim, já ganhou, mas já foi muito ruim. Acho que depois teve o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou muito mal o primeiro tempo. Pode ter tido algum outro jogo. Pode ter tido algum, eu não estou me recordando de cabeça. Mas, assim, faz algum tempo já que o Sport não tem uma boa sequência de boas atuações. Não estou falando de resultados, porque agora vem 2 vitórias seguidas, mas a gente sempre bate muito nessa tecla. Ceará, o Pedro falou. Jogou bem contra o Ceará, mas foi um jogo difícil, como seria. Seria um jogo difícil, mas jogou bem contra o Ceará. Aí, como eu falei, galera, eu não estava lembrando de cabeça, não, mas aqui Lucas Bessi, Bernardo e eu pedi já lembrado. O Ceará foi uma boa partida, mas é um jogo perdido em um mês. Assim, é um jogo em um mês. O Sport já teve nesse ano uma sequência muito de atuações boas atuações em sequência. Isso não vem acontecendo. Pelo menos os resultados voltaram. Agora, subindo o sarrafo, porque Sampaio e o próprio CRB nesse momento, veja a diferença dos 2 próximos jogos. Vai ter o Vila Nova fora de casa e depois o Novo Horizontino em casa. E depois parte para 2 jogos fora de casa. Independentemente de ser contra, acho que é Guarani, talvez, mas são jogos fora de casa, o Sport vem tendo dificuldade. Então, os próximos 4 jogos do Sport, um deles fora de casa e contra um time muito bom, que é o Novo Horizontino, ele tem um jogo em casa e depois 2 fora, ou seja, 3 fora e 1 em casa no próprio próximo recorte, que a gente vai falar daqui a pouco, mas já está ali. É um recorte muito ruim. Então, se esse time não tiver performance, ele pode ter problemas nesse setor. Eu acho que o Sport conseguiu voltar para sua campanha ao ganhar esses 2 jogos, mas assim me incomoda um pouco ainda a falta de futebol. Mas o banco, até eu coloquei isso no texto também, o banco ajudou, não no sentido de ajudar dentro por ser acionado, mas ajudou por ter banco. Para os próximos jogos, tipo Fabinho não fez diferença na partida, Fabrício Daniel não fez diferença, mas ter esses jogadores à disposição, ter de forma regular lá Bandeira ou Edinho, porque é para se um jogar mal e tal, ter o outro para repor rapidamente. O Sport estava ficando sem ataque. Nesse momento, volta a ter um volante melhor para substituir. Isso sem contar Felipe, né, que em breve vai ter condições. Então, essa qualificação do elenco para esse momento dessa tabela, sobretudo esses próximos 4 jogos, eu achei muito importante, mas precisa jogar um pouco mais. Foi uma vitória boa contra o CRB, mas se você comparar com aquela da Copa do Nordeste, onde também o jogo estava difícil, mas depois virou uma goleada, depois passou por cima do CRB naquele jogo, tem muita diferença para o Sport em 2023. Parece que já é um time um pouco mais do passado, né? Mas não, até pouco tempo esse time jogava muito mais bola do que agora. Também, Cássio, eu acho que concordo, vou muito pelo que tu colocasse. E hoje, o importante foi as sinalizações de engatar uma segunda vitória, de chegar a essa liderança moralmente, por mais que seja momentânea, mas abrir uma gordurinha ali para o 5º colocado, para você não ter
o aperreio no jogo contra o Vila, você saber que se perder tá fora, e talvez encurtar um pouco o caminho, porque é muito difícil quando você está jogando mal encontrar os resultados, né? E o contrário, encontrar as vitórias. Das vitórias, vou colocar melhor, das vitórias virem de você reencontrar o futebol sem ter vitórias. É muito mais fácil quando você tem vitórias de você reencontrar esse futebol desse passado recente que tu bem colocaste aí, que já vinha dando indícios de perda de fôlego. Então, quando você ganha, você acumula primeiro, confiança e que te dá essa esperança e esse olhar de que talvez o esporte esteja tentando encaixes, reencontrar encaixes e achando alternativas, que é no caso de Ruiz, para o que se tinha perdido. Porque o jogo em si hoje contra o CRB, se você for no cru, é isso. Eu acho que logo nisso que eu vou falar, será uma cara de empate gigante. Se não tem uma falha ali do CRB, talvez o Sport tivesse muita dificuldade de conseguir furar o bloqueio. Porque o Sport simplesmente, naquele primeiro tempo, o Sport não conseguia ter um volume de criação de jogo. O Sport conseguia quando roubava a bola ali na frente, senão o CRB conseguia bloquear muito, fazendo muitas vezes linha de 5 atrás, matava uma marcação muitas vezes individual, destruindo muito as possibilidades de jogo do Sport. E o Sport com os dois flancos, as duas beiradas mortas, praticamente, complica muito, porque você dependia muito de um passe de Alan Ruiz para tentar encaixar, de uma jogada individual de Wagner Love para tentar tirar a marcação, driblar um e de alguma forma abrir o jogo, ganhar uma superioridade numérica em determinado setor. Então, o jogo em si com o CRB serve como um alento, uma esperança de que se estanca, se solidifica o fim, talvez, de um momento ruim tecnicamente do time, de não, meio que até de perdido, de um labirinto no qual o Henderson, por vezes, parecia tatear e não saber por onde sair, e hoje ele já coloca o quê? Ele já repete o time com o Alan Ruiz, ele já mantém uma linha de raciocínio, por mais que você tenha falhas em alguns, e como a gente colocou aqui, mas parece que não é mais aquele método de tentativa e erro. Não, o Sport parece que agora vai encontrar o caminho, está se colocando de novo naquela estrada de busca da Série A. Agora resta saber se a gente está com o mapa certo. Resta saber se o Sport está com aquele mapa que traça o caminho completamente certo até lá. Se o time realmente vai voltar a ter o encaixe de antes ou se o time vai precisar de adaptações para se aproximar daquele time do início da temporada, do primeiro quadrimestre do ano. E aí vem reforços chegando, talvez não tanto e com nomes de confiança como eram necessários, mas pelo menos você passa a ter opções no banco, que em vários jogos, como eu até falei no programa anterior, em vários jogos do Sport você ainda só olhava para o banco e só tinha de opção ofensiva Gabriel Santos, Kaique, às vezes Vargas, ou Filipinho improvisado. Wanderson, então assim, você não tinha opções. E hoje você começa a ter. Se essas opções, lógico, não estão dando as respostas ainda devidas, é o tempo, até porque Facundo não voltou tão bem, precisava de tempo, Love não tinha voltado tão bem, hoje já deu sinais de que talvez esteja voltando a ser o que era. Não, hoje foi bem, hoje foi bem. Hoje foi bem. Você tem Fabio que jogou Ainda foi muito desarmado no começo do jogo, principalmente. Isso. Mas assim, Mas você já desde viu a a hora que ele mobilidade, Fred. desde a hora que ele domina aquela bola totalmente marcada e consegue girar no gol, você já disse, opa, ali foi quando eu disse, está voltando. Aí você tem uma volta Porque de me preocupava Facundo. muito a queda de rendimento de Love. Total. Perder a força física nessa reta final me preocupava demais. Aí hoje você já vê dois volantes realmente no banco. Por mais que Felipe não vai estar pronto agora.
Se fosse necessário entrar hoje, já está muito distante do que ele pode ser capaz de entregar. Como o Fabinho, que entrou e errou algumas bolas simples ali de passe, porque é o tempo mesmo. Um cara que não é tão novo. Então soma inatividade, cuidado, tudo. Mas você começa a ver outras coisas. Você começa a ver que há um ganho de possibilidades. Há um ganho de leque de que você não é mais obrigado a botar Gabriel Santos em campo. Tanto que nem no banco acho que Gabriel Santos estava hoje. E no banco, tá? Por ter que, muitas vezes, você tem que botar alguém para oxigenar o time. Mesmo que esse alguém vá cometer todos os erros do mundo. Então, são cenários, são duas coisas que e a volta de alguns jogadores vindo de lesão, como eu coloquei, aí somando contratações, a volta das lesões e esse freio naquele momento que se estava de labirinto, parece que você começa realmente a enxergar que agora é olhar para frente, agora é olhar para começar a passar a marcha, avançar nas marchas, para tentar retomar realmente aquele voo de cruzeiro que parecia que o Sport teria nesta Série B. Não era um voo de cruzeiro de vou ser campeão com 20 pontos na frente, como fez o Cruzeiro ano passado. Não. Mas de não estar passando o sufoco de estar no G4. De ter uma vaga mais cativa no G4 sem tanto E aperreio. poder perder um jogo, né, velho? Poder perder um jogo e Isso. não sair do G4, porque hoje sai. Isso. E isso vai muito, porque a campanha que o Sport fez no primeiro turno em casa é uma campanha digna de subir. Isso vai muito Campeão, pelo porra. quê? Exato, vai muito pelo Campeão. quê? Pelo que o clube entregou, pela equipe entregou fora de casa. E aí vem um ponto muito importante nesse segundo turno. Primeiro, que o Sport joga mais partidas fora de casa. Isso. E segundo, que acho que são 10 jogos, dos O Sport 10, nesse momento está 11-9, Cauê. 11 a pronto, 9. dos Só 10, restam 8 jogos em casa. isso é fundamental. Dos 10 jogos que o Sport vai ter, hoje, 7 são contra times que estão entre os 10 primeiros colocados. Ou seja, se o Sport está entre os 10, somente 2 o Sport não pega fora de casa. Era isso que eu ia dizer. Cauê, foi até bom você falar nisso, porque você vê isso de forma Incluindo positiva ou vitória negativa? na penúltima rodada. Isso. Penúltima. É muito perigoso, Fred. É perigoso pelo cenário que o Sport entregou no primeiro turno. Tu acredita que eu Por vejo quê? de forma oposta a isso? Tu enxerga que o time vai se doar mais porque são jogos Eu decisivos, enxergo. não é isso? Essa coisa aqui é muito boa para a gente analisar isso, né? É justamente esse quadro aqui, né, Cauê? Sim. É, onde estão. Tá até faltando aqui, eu acho que não atualizou. Vou até falar com o Pedro, o do segundo turno, né, com o CRB. Eu já deveria estar aí. A questão é Vou o até... risco, né? A questão é o risco, Fred. O que eu quero dizer é o seguinte, Cauê. O Sport, nesse retorno, ele tem uma tabela em tese, tudo aqui é em tese, mais Isso, fácil em casa. isso, Não é isso? isso. Então, eu acho que esses jogos fora que o Sport vai ter contra equipes de maior peso, há uma pressão nessa equipe de maior peso que pode ajudar, porque parte dos jogos fora que a gente reclamou muito do Sport foi, por exemplo, aceitar um empate com o Ituano, ser passivo diante de um Ituano, né? Não lutar pela vitória contra a Chape, ser passivo contra a Ponte Preta. E eu acho que esses times da ilha, eles impõem menos risco aos jogos em casa. E eu acho que fora o esporte é meio. O esporte fora ele é capaz de, igualmente de perder do Londrina e de vencer o Vitória, sabe? O esporte fora ele é muito incontrolável, eu diria. Por isso que eu prefiro essa tabela. Eu teria muito mais receio de uma tabela com alta pressão na ilha, Hum. Ceará, tá? Vitória de novo, Vila Nova de novo, alta pressão na ilha. Eu prefiro ter adversários do bloco de baixo na ilha e ter jogos de pressão dividida
fora de casa. Veja só, Vila Nova e Sport, a pressão do desenho atual é toda do Vila. Né? O Vila estará pressionado a fazer o resultado em casa. E aí o problema é que o Sport de Anderson não utiliza isso a seu favor. Esse é o maior problema, porque ele Atlético Goianiense estava. O Atlético Goianiense é o desenho desse jogo que eu gosto. Leva o gol com 2 minutos. O Sport transformou o Atlético Atlético Goianiense no Flamengo, né? Parecia o Flamengo. Mancha tudo, pô. E o problema é o dano, Fred. Eu concordo inteiramente com você, de tipo, de escolha. Você prefere isso ou do primeiro turno? Prefiro essa. Porque você encaminhar essas vitórias em casa deixa o Sport muito próximo do acesso. O Sport repetir a campanha do primeiro turno de casa nesse segundo turno vai deixar muito próximo, mas você vai precisar ainda de resgatar aí fora talvez umas 4 vitórias. 3, 4 vitórias. E como são jogos mata-mata de alguma forma, o dano é você entregar um jogo contra o Vila Nova, é você deixar não somente de somar, como você dá 3 ao Vila. A questão toda é essa. Sim. Mas são jogos que... Mas os empates deixam de ser Os ruins, empates contam. Né? Isso, os empates deixam de ser ruins. Os empates passam a ser válidos porque você estanca. Você ganha uma rodada ali, né? Você zera aquela rodada para os dois. Então isso não deixa de ser ruim. Mas cria, lógico, mantém aquela pressão que a gente vinha tendo de vencer em casa, mas aí contra adversários inferiores, talvez a dificuldade não seja tão grande. Só que vai ser aquele fio na navalha, porque vai precisar arrumar umas 3, 4 vitórias aí. Não vai. Vai Só ser tem alguns jogos de trás, pode ser, mas também vai ter que arrancar dessa turma, porque não pode deixar essa turma ganhar e avançar. O Sport tem que fazer seu papel. Agora, eu acho até, Fred, que um ponto talvez beneficie o Sport é que talvez psicologicamente, por serem jogos, tudo bem que o Sport contra Criciúma apanhou, e contra qual foi o Atlético apanhou. Teoricamente, os times mais fortes ali, em qualidade técnica individual dos jogadores, e contra o Novo Horizontino jogou bem foi contra o no início. da medida do possível. Estava muito desfalcado. E o Sport fez a pressão no segundo tempo. Mereceu empatar o jogo. Tentou. As bolas que perdeu foi, pelo amor de Deus. Então talvez sejam jogos, até pela qualidade técnica do adversário, o Sport não abdique tanto, não, vamos dizer assim, não é nem abdicar, não entre naquele jogo enfadonho de... Exatamente. Eu acho que o Sport é isso. De nivelar por baixo. Vou ganhar a qualquer momento. Cauê, vê só. Eu vou citar sempre. O gol que o Sport levou da Chape é de quem acha que não leva aquele gol. Se o jogo tivesse 200 minutos, os caras achavam que não ia levar aquele gol. Porque, assim, da substituição do treinador, que colocou 2 atacantes aos 42 do segundo tempo, a postura dos caras que deixa. Eu sempre deixa. E talvez a bola que fosse no gol, o goleiro pegasse com tranquilidade, mas desviou e entrou. Futebol é isso, pô. Mas eu passa muito por essa atitude aí. Que talvez essa atitude de jogos, de enxergar esses jogos como finais, talvez faça com que o time tenha uma outra personalidade. O Vila Nova mesmo ficou no desenho bom. Já está no desenho bom. Se o Vila se complicar no domingo contra o Novo Horizontino, já melhora o desenho, porque você vai ter um Vila Nova, que é um time cuja principal característica é sofrer poucos gols, tendo no empate contra o Sport um resultado muito ruim para ele, que não era. Tá? Para todo mundo empatar com o Sport em casa, está ali na conta. Isso. A tão repercutida fala do presidente do CRB, ela é muito verdadeira. Que ele fala assim, você pegou... É o segundo treinador que fala isso. O Guto falou a mesma coisa. O que é que o presidente do CRB falou naquela entrevista da rádio? Ele disse, se você pega a tabela, a gente tem 20 jogos. Qual é o jogo mais difícil dos 20? O do Sport fora. Dos 20 jogos que restam para o CRB, porque o CRB tem um jogo a menos, né? Não jogou contra a Bahia ainda. O presidente falou isso. Muita gente tratou até como desrespeito ao esporte, aumentar o bicho, instigação. Mas quando você ouve a entrevista toda, na verdade ele está tentando valorizar o jogo. Que ele diz o seguinte.
É o jogo mais difícil do campeonato, dos que restam. É o jogo mais difícil. E Guto, quando estreou contra o Ceará, disse, não, estreou com derrota, mas pelo menos já foi embora o jogo mais difícil do campeonato. Então, o Sport não se impôs da forma que eu achava que tinha lastro para se impor nessa Série B. Eu não acho que o Sport ter 38 pontos hoje é bom. Eu estou falando que o líder provisório, eu não acho que é bom. Eu sei que é a melhor todo mundo campanha vai da perder história. ponto. Vai perder uns pontinhos chatos, mas é porque você tem que analisar os pontos chatos quando perde. Mas assim, mas é normal perder, né? Mas assim, eu não acho que seja. Eu acho que o Sport tinha margem, sabe? Para fazer uma campanha. Não precisa ser o Cruzeiro do ano passado, mas um meio termo entre o próprio Sport e o Cruzeiro. Você ter aí 4 pontinhos a mais hoje. Era Até relativamente porque o ano fácil. indicava isso, né? Tipo, Exatamente. o Vitória está fazendo uma ótima campanha, mas a partir de uma reformulação e tal, e uma reconstrução para a Série B. O Sport vinha tendo um ano já. Aliás, o Sport virou o ano com a gente já achando que tem uma base sólida para a segunda divisão do ano que vem. E aí o time encaixou, fez o primeiro semestre ok, fez o primeiro semestre bom. E assim, mas falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. E o que falta dessa uma coisa, pronto. Vamos logo discutir. Na minha conta, a derrota para o Vitória é dentro de uma margem. Ok, também acho. acontecer. Jogou mal o dia em casa, Jogo perde. duro, jogou mal, perdeu. Acabou-se. Ia Isso. acontecer. O empate aquele dia seria lindo, lindo, lindo. Pois é. Naquela noite com Vitória. Era muito difícil. Agora, O empate com o Mirassol faz o que parte. eu questiono, Fred, o empate com a ponta com um homem a mais. Isso. O empate Do com o deixar. E o entregando Chapecoense. E o Chapecoense. Aí são os 4 pontos. São esses 4 pontos que o outro você falou Chapecoense para mim são os dois piores. E aí são os 4 pontos que hoje te daria uma gordurinha mínima, mas daria, mas voltaria talvez a realidade, que era a realidade que a gente esperava do esporte hoje. Não é. Para você achar que alguém achar que não é exagero, se tivesse acontecido isso, o Sport teria 4 vitórias fora de casa. Era na conta de quem está no G4. Não estaria tipo, tá todo. Não tá dizendo. Perfeito, essas duas vitórias fora de casa não fazem do Sport uma máquina fora de casa, não faria simplesmente um time irregular, um time normal. Ok. Normal. Agora não um time 10º lugar. Olha aqui na tela, Cássio. Olha aqui na tela. Tá? Aproveitamento fora do Sport. Até melhorou um pouquinho, né? Porque ganhou do Sampaio, melhorou um pouquinho. Mas é isso, os times de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá em 9, pô, fora de casa. Mas, pô, chegou a ter o 16º, né? Depois de ganhar de Sampaio. Mas o que preocupa é isso aqui, ó. Que a gente já falou, 11-9. É o time com o maior... É o time mais desnivelado. Veja só, o próximo quadrante, ele será importantíssimo. Porque eu já estava até falando quando estava off aí rapidinho. Aqui, só para a gente fechar, que por pontos, né? 10 pontos fora o Sport tem, né? Se tivesse 4 a mais, eu estaria ali, ó, em quinto lugar. Estaria em quinto lugar, mas estaria ok. Exatamente, onde está todo mundo, né? Onde está o bloco dele. Ele tem uma campanha. Do jeito que ele tem uma campanha fora de casa que não remete ao bloco dele. Perfeito. Acho que nesse momento, o líder provisório. É só ver que o líder provisório da Série B nesse momento é o 10º visitante, porra. Isso não faz sentido. Não faz sentido. O líder é o 10º time fora de casa. E os outros times estão todos ali, pô. E os outros times do G4 estão todos ali. Fred. Novo Horizontino. Fred, sobre 11-9. Só para fechar, Cássio, os outros times estão todos ali, ó. Novo Horizontino, Vitória, Criciúma e Vila Nova. Os outros 5 estão entre os 5. O problema do Ceará é o contrário. O Ceará é um ótimo time fora de casa, mas dentro de casa perde ponto demais. E numa escala maior, por isso está na colocação pior. Né? Sobre o 11-9, o próximo quadrante, os 4 que eu estava dizendo, dos próximos 4 jogos, pode jogar 3 fora de casa, ou seja, vai ser já seria a 24ª rodada. Eu acho que só aí é que o campeonato vai igualar para todo mundo ter o mesmo número de jogos, 12-12. Curiosamente, ou seja, o pior recorte que o Sport vai ter, que vai ser esse agora, de 3 em 4, também tem lá na reta da final também, estou vendo ali, Juventude, Ceará e Mirassol, lá mais para frente. Mas esse agora, nesse momento, ele vai igualar, todos os 20 times vão ter lá 12 jogos em casa, 12 fora, e aí isso vai ser muito importante, porque de fato, o 11-9 do Sport destoa. Destoa, sobretudo, porque o Sport não é um time
homogêneo. É um time que, fora de casa, justamente onde ele tem menos jogos, é onde ele soma menos pontos. Ou seja, na hora que ele igualar isso, se ele não subir o rendimento, ele pode dar uma oscilada ali na classificação. É exatamente isso. Tá? E tem um superchat que a gente tinha arquivado sobre essa sequência, Pedrão. Vamos lá, que eu acho que é o de Bruno, se não me engano. Bruno Costa. Próximos 4 jogos, 3 fora e em casa, com vários adversários complicados. A pergunta é: assinam 6 pontos? Ele lembra que é justamente de quando 12? é Fortaleza. Porra, não. Não, de 12. De 12. Não. Vila Nova, Novo Horizonte não. Assino não. Assino não. não. Por quê? Vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer mais. Infelizmente, tem que fazer mais. Veja, até fez da seguinte lógica que ele está falando. O Sport, se perder uma rodada, nem todo vai ganhar todos os jogos, não é assim. Mas o Sport não tem uma rodada de gordura. Era para ter, mas não tem uma rodada de gordura. Nesse momento, essa conta, o Sport está queimando 2 rodadas. Com essa conta aí, a chance de ser 5º ou 6º lugar na 24ª rodada é razoável. Que o time teria... Não, com 6 pontos, Cássio, acho que não. Cara, 44. Todo mundo ainda vai jogar 5 jogos, Fred. Lembrando que só o Sport jogou, né? Eu acho que não. Veja só. Todo mundo vai jogar 15 partidas. Eu acho que não. Tu acha que o quê? Que é líder? Eu acho que não seria 5º ou 6º, não. Não, mas veja 5º ou 6º, não. Não. Chance de ser 5º ou 6º. No G4 ele tá. A chance não é continuar no G4. Ele tem chance de sair do G4, se ele fizer só 6 de 12. Olha só, o 5º lugar é o Criciúma, que tem 34. Depende de onde fosse, por exemplo. Né? Se os 6 fossem com o Vila Nova e Novo Horizontino, não. Depende. Vai ganhar Novo Horizontino? É um deles, já trava um. Aí você vai ter que ser um pouco do... Mas veja. Também não acho que os 9 seria o ideal, mas 9 seria o Sport ganhar 2 de 3 jogos fora. E aí somar com o Sampaio seria de 4 jogos fora. 6 que ele 3. Falou. 6 que ele falou é uma vitória fora de casa, não são 3 empates, não, né? Uma vitória, não, tanto faz. Não, veja, tanto faz, não. Eu acho que se o Sport fizer 6, está ok. Eu acho que se o Sport fizer 6, está ok. Dentro dessa perspectiva que o Sport está jogando esse ano. Infeliz, não é a minha, não. Mas nessa linha de que o Sport ganha a maior parte dos jogos fora, precisa arrumar 3, 4 vitórias fora de casa, já teria arrumado uma. Contra a Tombense, por exemplo, que é o jogo mais fácil. Mas veja, se as vitórias forem contra a Tombense e contra o Novo Horizontino, é ruim, porque você vai ter perdido para a Vila e Guarani. Não pode ter esse Guarani, não. Então tem dano. Talvez seja melhor. É muito complicada do Sport. É o pior momento do campeonato para ele. Mas eu acho que 6 está ok. Não queria, não. Não assino, não. Prefiro tentar, porque eu acho que tem 2 jogos aí que o Sport é bem favorito. Novo Horizontino e Tombense fora. Eu acho que mesmo fora o Sport tem a obrigação de ganhar do Tombense. Que melhorou no campeonato. Tem a obrigação, mas não ganha. Geralmente vai lá levar fundo. É horrível. Então não tem como não. Se você disser que ele não ganha no Vila nem no Guarani, aí não sei como você quer mais. Falei que leva fumo lá contra o Tombense. Sim, mas qual foi a primeira frase? Tem que ganhar, mas não ganha. A primeira frase eu concordei contigo, porra. Tem que ganhar, mas não ganha. Então 6 pontos tá um ouro. Eu falei uma coisa, concordei contigo. A segunda coisa foi só uma constatação. Toda vez vai lá leva fumo. Não é verdade? Não contou mentira, não, porra. Parece que esse jogo do Sport com o Tombense é o primeiro que ele vai jogar em tombos. Puta que o pariu. Não vai ser do Soares de Azevedo, não. Ainda vai ser inaugurando o estádio. Que beleza. Em algum jogo que eu vi do Tombense, teve essa informação, que a previsão era que a estreia do Tombense, enfim, em casa, fosse... Mas veja, Cássio, não me preocupa, não. Talvez, a minha maior preocupação com o Tombense hoje... O gramado talvez esteja melhor em tombo, né? Exatamente. Porque o gramado deve estar... O do Mureá é muito ruim. É muito ruim, pô. Eu acho que o gramado deve estar filé. Porque torcedor não vai estar em tombos no quintal que o Tombense vai arrumar torcedor, não. Acho que isso dá no mesmo. A minha questão com o Tombense é gramado. É questão
Que aquele gramado para o esporte é tipo de jogo que o esporte se ferra. Que os caras justamente têm um nível técnico melhor e chega num gramado desse, é uma nhaca. Os caras para jogar futebol. Então, se jogar não sei em Muriaé, sim em Tombos, mas com gramado bom, um campo minimamente decente, aí eu já vejo uma chance maior. Mas nesse jogo normal, é o tipo de jogo que o esporte se ferra. Nesse joguinho em Muriaé. Também deu uma melhoradinha ali, né? A gente tá vendo aí na Chato, tela os últimos 10 jogos, Mas é o bom. Tom fez 13 pontos. É bola aérea, é aquelas bolas, aquele jogo que a bola quica rápido, que a defesa do esporte está entregando sistema defensivo. Tem outro superchat que era por essa linha também. Vitor, que era aquele final, né? Visando a tabela, dá para dar 4 pontos nesses próximos 3 jogos ou é pensar pouco? É Aí outro pensar recorte pouco. já, né? Esse é o 4 em pior, não, 3. esse é pior ainda. Esse é pior ainda, porque para arrumar os. Ia para Campinas ou para ganhar ou para ficar abaixo disso. Esse é pior Esse é ainda. pior. Porque o quarto jogo não é Tombense, o quarto jogo é o Guarani. Agora, Esse aí perdeu E no Vila e O Guarani empatou é o no Tombos. segundo melhor mandante do campeonato, tá? O Guarani se cresceu, é o segundo melhor mandante do campeonato. Então, assim, o Sport não ganha do Guarani em Campinas desde acho que 1990 ou 91. Um negócio desse aí. E assim, desses de Guarani e Tombense é mais acessível. Esse aí eu não assino de jeito nenhum. Esse aí, Não. o 6 eu até tá dentro do meu ponto aceitável. E eu até vou fazer o que pediram aqui no chat, tá? Bota no dashboard 44 pontos em 24 jogos. Vamos dar esses 6 pontos ao Sport aí, tá? Vamos ver como é que ficaria. Né? 44 pontos. 44 pontos em 24 jogos. Seria um número que, de 7 equipes, só uma não subiu. Foi o Vila Nova 2008. Não é de Mas todo mal, veja, não, Cássio. mas perceba, não é de todo mal, mas perceba que já é o G4 ali. Do limite, 65, O né? campeão só foi um, é um G4. E é isso que eu falo, a tabela. Veja, pensa a longo prazo. Isso indica um G4 no limite. E a penúltima rodada é o Vitória em Salvador. Aí, de repente, o Sport perde o Vitória em Salvador. Tudo bem que teria o Sampaio na última rodada, seria um jogo acessível, mas pode chegar precisando de alguma coisa na última rodada. E cá para nós, a campanha não era para ser dessa forma. Não era. Era para ter 42 pontos hoje, pô. A campanha do Sport é ruim. Veja só. A gente está falando do líder provisório. É a melhor campanha que o Sport já fez na Série B. Mas eu não acho boa. Eu acho mediana. Exatamente. Porque fora de casa não é boa, fora de casa é ruim. Fora de casa é ruim e dentro de casa, embora tenha muitos pontos, mas assim, são muitos pontos do cenário que era para ter essa pontuação também, por aí mesmo, assim, de uma forma. Não é uma edição que está pegando Grêmio em casa, Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Bahia. Quando pegou o Vitória, ele perdeu. O Bahia Ô, ganhou, Cássio, mas deixa eu Vitória botar aqui para a gente visualizar essa tua 24ª rodada, tá? Como assim? Não, botei aqui geral, todos os times como estavam, né? O G4 aí, na 24ª rodada. Ia ter aí 40... A conta era ter 44 né? seria bom, seria melhor do que o quarto colocado histórico, né? Seria o maior. Seria o melhor. Seria. O melhor quarto colocado. Mas, para o que mas está a questão é que o quinto lugar também é o melhor quinto lugar da história também. Né? Então, assim. Esse ano está sendo. Né, a gente está numa. Só para deixar claro, a gente está no momento em que as médias estão muito acima, tá? Só para não iludir. Muito. Voltei aqui para a 19ª rodada. E aí a gente tem aquelas comparações que a gente faz, 2, 3. O quarto colocado nesse momento tem 3 pontos acima da média, né? Então tem uma certa casca de banana aí. E a liderança que a gente fala, veja só,
todas as colocações ali, até o 11º, são acima da média, menos a do líder. Ou seja, achatou a disputa. Isso. É um líder que não é... E esse só líder aí... Vitória lidera, Sport lidera, Novo Horizontino lidera. Esse Vila líder Nova, é o Vitória, né? sabe? Esse líder que está aí é o Vitória. Não, mas tô falando dessa mandando Série B como rodada. um todo. Não, eu tô dizendo que o que a gente está vendo aí é o Vitória. Mas já foi o Vitória, já foi o Sport, líder. já foi o Vila, já foi o Novo Horizontino. É foda, pô. A dança de cadeira não é desse jeito, não. Não costuma ser desse jeito. 20ª rodada. Se o Sport terminar como líder, vai ser aí um líder 2 pontos abaixo da média, né? Um dos piores líderes da história. Se terminar como líder, né? Que é bem pouco provável, mas não é impossível, não. Tem um confronto direto, né? Novo Horizontino e Vila, né? A conta para o Sport terminar na liderança, ela é uma só. O Vitória precisa perder da Ponte Preta em Campinas. É o jogo que encerra a rodada. A gente vai transmitir no nosso perfil do Podcast 45 na Dali, no domingo. E um pouco antes, no jogo da tarde... Se quiser, a gente passa também, viu, Cássio? Não, mas aí tu transmite, pronto. Foi oferecido. Tá na nossa... Novo Horizontino o jogo da sacada a gente faz. Novo Horizontino e Vila. Porque esse jogo não tem sacada, é empate. Ia ser muito ruim. Todo atacando, você vai secar todo o ataque. Porque o jogo... Se a gente se arretar, a gente faz esse jogo? O resultado que interessa... Mas só com informação, o Sport começou a rodada em quarto. Ao vencer, ele foi para 38, ultrapassou o Vitória, que tem 37, Novo Horizontino 36 e Vila Nova 35. E a chance de ser líder é o Vitória perder da Ponte Preta em Campinas. A Ponte não ganha 3 rodadas, está na segunda parte da tabela. E vai ter um confronto direto entre Novo Horizontino e Vila Nova. O jogo é em Novo Horizonte, no Jorge de Biase. E esse jogo precisa ser empate. Se isso acontecer, o Sport lidera. Agora, o que dá para dizer é o seguinte, que por causa deste confronto direto, o Sport necessariamente irá ganhar uma posição. Se for empate, ele ganha a posição dos dois. Mas se tiver um vencedor, o Sport ganhará, ao fim da rodada, no encerramento da rodada, a posição do perdedor. Ou seja, no mínimo, o Sport terminará em terceiro lugar. Isso. E outro jogo importantíssimo é Tombense e Criciúma. O Sport não pode ser quarto. Dessa rodada, o Sport pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Quarto, o Sport não será. E aí eu vou dizer a vocês, tá? Minha visão do campeonato. Os jogos mais importantes dessa rodada nem são esses. Criciúminha aí, mano. Chape e Mirassol. Avaí e Guarani. Tá? Chape e Mirassol. Avaí e Guarani. Tu tá olhando para todo lado, né, Fred? Tá com a ponto 50 aí. Tombense e Criciúma. Exatamente, Fred. Tô por aí. Esses 3 jogos. Tombense e Criciúma é o mais importante. Esses 3 jogos. 11 da manhã. Bora acordar? Bruno Costa, amigos, convenhamos, uma Série B fácil dessa, nivelada por baixo, o torcedor precisa ver Mirassol e Chape. Isso não existe. É verdade. Não, veja, disso tudo, só discordo nivelado por baixo. Todas são niveladas por baixo. Todas são. Há muitos anos eu não começo a conversa de que essa é a pior Série B da história. Isso aí também. Quando você diz que é a pior Série B da história, significa uma coisa. Significa que você está acompanhando. Significa que você simplesmente está acompanhando. Você não acompanha as outras. Que toda vez que você acompanha a Série B, você vai ter essa impressão. E de fato, acordar para Mirassol e Chape. Pô, o jogo é em Mirassol ainda? Porra. Não, o jogo é Chape. Não, o jogo é Chape e Mirassol. Se fosse Mirassol e Chape. Chape e Mirassol tem uma chancezinha maior de tombar pelo menos 2 pontinhos aí. Mirassol e Chape o cara abre, meu irmão. Mirassol e Chape. Agora, Chape e Mirassol. Se Bruno Nazário fizer uma frente. Kaique, Meu Maxwell. Deus Não foda isso, não. Tá o cara tem que torcer. Pra Kaique Maxwell. É pra se fuder. E como é o nome do outro? Marcinho. Teve uma hora que eu não sabia o que fazer, não. No último jogo da Chape. Foi Chape quem, semana passada? Vitória. Porra, tem João Igor, Maxwell. Maxwell, porra. Maxwell, João Igor, Maxwell, Kaique. Meu Deus do céu, assim. Marcinho. É Dalpozo. Dalpozo, não, é Dalpozo. Dalpozo, porra. Dalpozo. Esse Kaique tá lá, é claro que é Dalpozo. É foda. Mas só pra dizer que começou a enquete. Nesse momento já vai 50 votos. Tá
Vou acordar para assistir Brasil e França. Sim, 47%. Não, 53%. Equilibrado, é isso que eu estou falando. Eu achava que tinha que ser mesmo. Não é que, veja, a pergunta, caso alguém apareça algum maluco aí, não é o interesse do jogo, não. Eu quero ver o jogo, mas simplesmente que a gente está quase 3 da manhã e a gente está aqui ainda, pô. E o jogo começa às 7. É só por isso. Se o cara vai acordar com 4 horas de sono para isso, só isso. Bom. Eu, como dormi muito, tenho algumas chances. Olha só, eu já falei, minha esposa ela tem plantão às 7. Eu disse, antes de sair de casa, me deu uma acordadinha. Agora, no jogo passado mesmo, eu não aguentei o segundo tempo, não. Deu uma. Não, eu assisti. Como tu participaste da live, porra? Sim, porra. Eu dormi um pedaço do segundo tempo. Acontece, João. Qualquer jogo. Eu apresentei a live. Apresentar é mais fácil, porra. Não escolhi melhor em campo, não. Aí. Eu sou ruim, assim, começa, mas. Eu vou colocar o despertador. Eu vou colocar agora, inclusive. Vou colocar o despertador. Se acordar, acordou. Mas acho que vai ser hora difícil. De Chape e Mirassol, meu amigo Bruno. Infelizmente, esse eu não vou abrir, não. Esse eu tô nele. E no outro dia, às 11, tô muito em Tombense e Criciúma. Tô muito. Com medo. Morrendo de medo do Criciúma ganhar o jogo. Feito aqui, ó. 7 da manhã. Vamos para esses outros superchats que passaram aí. Com eles, a gente entra nos melhores e piores em campo. Lucas Bob, 87. Valeu, Lucas. Pediu para a gente falar, né, de Fabinho e da ausência de Gabriel no banco. A ausência de Gabriel no banco é um sinal de que as coisas estão normalizando, né, que as opções vão voltando para o treinador. Gabriel, um cara, começou o ano muito bem, mas perdeu força. Infelizmente, o diagnóstico meu, por exemplo, foi pouco antes da final, mas da Copa do Nordeste, de Ederson não deu demorou tempo, um pouco né? mais. De Ederson demorou um pouco mais. E Fabinho precisa recuperar o ritmo, né? Muito tempo fora. Foi importante ele entrar, mas muito tempo fora. Para esse jogo do Vila é importante, viu? Mas, assim, voltando, eu acho que. Eu não sei se tem suspensão, confesso que não vi. Não foi noticiado. O segundo tempo eu vi no mute, mas no primeiro tempo dos amarelos. Acho que nem teve amarelo no segundo tempo. O Sport teve um para Thierry. Teve um que ele puxou a camisa, burro. Se faz a falta mais dura, não precisava. Mas. Burrice ali, né? Burro não, porque ele é um zagueiro bem inteligente, mas ali, às vezes, uma falta mais dura é melhor do que um puxão. Esse joguinho que o Cássio falou aí, realmente é bom ter um banquinho Fabinho e Felipe, que possivelmente, se o Sport sair na frente, vai precisar reforçar ali. Tem gente mais graúda nesse meio campo ali. Ronaldo, Felipe e Fábio Matheus. Danos. Tem uma ferrança, né? A bola não é uma ferrança que vai botar para jogar, né? Pior são os laterais. Que você não tem muito como compor essa marcação melhor. Não tem o que fazer. Mais um. Hélio Mota deixa o velho dízimo. Valeu, Hélio. Facundo entrou bem hoje. Acho que foi ok só. Né? Acho que entrou tão bem, mas está melhorando. Isso, ele entrou muito mal os primeiros jogos e agora já está se aproximando, né, do melhor Facundo. Do melhor não, mas pelo menos de um Facundo mediano. Acho que ele tende a crescer mais. Perguntou se Felipe tem vaga. Veja. Deveria ter. Ele deveria ser titular da vaga de Ronaldo. Mas duvido muito que consiga. Né? Eu acho que Ronaldo não vai ser tirado pelo treinador. É muito pragmatismo para ser tirado. Vamos ver se uma suspensão, aí o cara joga e joga muito bem, mas acho muito difícil. Só sai por lesão, Fred. Veja, só sai por lesão. Só sai por lesão. Eu quero só ver se ele vai tirar Fábio Matheus. Mas está muito bem. Difícil, Mas veja. Um volante ele trouxe, porque ele jogou com ele, e o outro era o titular. Até então. Não merece nunca. Tá jogando muito bem. Hoje, o segundo tempo muito dele, bem, assim, muito bem. Meu amigo, quando ele se solta ali no ataque, que mostra que tem para onde crescer. Aí você vê, o Como ainda tem potencial para crescer quando ele se solta e vai para o ataque. Aí você
rebaixar uma peça dessa ao banco, assim, mas duvido nada. O pessoal aqui do chat está sugerindo que Fabinho brigue pela lateral direita, né? Porra, gostei da lembrança, viu? Veja, Ele pode não brigar para a lateral direita, mas, por exemplo, nesse jogo do Vila Nova, a gente tá falando para a lateral, entra na lateral direita, já fecha por Pode ali. acontecer, pode acontecer. É porque É não uma tem boa risco, situação. né? Não tem Não risco. sacrifica o Ronaldo, que não vai sair, nem Fábio Matheus, que não merece sair, e encontra um espaço para o cara. E assim, fazendo uma lembrança tática do Sport, Fred, essa posição do lateral direito do Sport, muitas vezes é um terceiro zagueiro. Ele não é um lateral direito, vamos dizer, de desempenho como lateral direito, que vai Por isso que eu precisar ir acho lá que na Alisson devia frente. disputar essa posição também. Aí eu já prefiro que seja Fabinho. Eu não gosto de três zagueiros mesmo jogando, não. Só em situações de jogo. Eu prefiro um volante, um lateral que faça, um cara que saiba jogar mesmo, que tenha menos cintura dura. É isso. Cauê e Cássio, melhores em campo. Tá? Se quiser, eu abro. Eu vou abrir com Wagner Love, Alan Ruiz, Sabino e menção honrosa para Fábio. São meus. Repita, por favor. Também. Repita, por favor. Wagner Love, Certo, Alan concordo. Ruiz, Sabino e menção honrosa para Fábio Matheus. No blog eu coloquei Sabino e Love, mas concordo com as duas adições. Concordo com as duas adições mais abaixo, tá? Tipo, não é uma escadinha, não. Eu acho que os jogadores estão mais abaixo. Acho que Sabino estava bem desde o primeiro tempo. Coisa rara. Ele acertou um lançamento, inclusive esse lançamento que Love mata de costas e chuta. A única finalização do Sport na Barra. No segundo tempo, abre o placar, dá um chute perigoso de fora da área também. Trabalhou muito bem na defesa. Sabino fez uma ótima partida. E Love, como você falou, foi o Love com aquela característica dele de não parecer um cara de 38 anos jogando futebol. Parece ser um cara muito mais novo e algumas partidas que Wagner Love não conseguia ter esse desempenho. Concordei com a lista de Fred. Não tenho a acrescentar, não. A gente ficou com esses melhores em campo, mas eu acho que como eu até já citei, acho que Filipinho fez uma partida bem ok. Né, tinha ido mal. Então foi até um alívio ver ele fazer uma partida, né, um pouco melhor. E para os piores em campo? Quem é que vocês trazem aí como piores atuações do Sport? Edinho, Eduardo e Juba. Meu trio. Edinho, Eduardo e Juba. Cássio. Pensei na sequência. Não estou nem botando na sequência, não. Estou botando na prateleira só. No blog eu citei Juba, mas não gostei do futebol de Eduardo. Eduardo eu já falei, já disse que é um dos piores jogadores do esporte na Série B, tá? Assim, na minha opinião. Dos que jogam de forma mais regular. Sem ser que jogam parte. Aqueles com cara de titular. Eu acho que jogou mal também, mas também não gostei muito do Filipinho, não. Eu acho que o Filipinho foi direitinho hoje. Para mim é o seguinte: pelo primeiro tempo, o Juba seria o pior em campo com muita sobra. Ele deu uma leve melhorada no segundo tempo. Mas, para mim, ainda fica entre os piores em campo. O Juba, de novo, tem matado muitas descidas ofensivas do Sport. Tá? Não achei que Edinho foi tão mal no primeiro tempo. Acho que foi ok. E Eduardo tem duas formas de analisar. O que ele realmente entregou e o que ele entregou diante do que ele vinha entregando, que eu acho que foi um pouco melhor. Não que eu acho que foi um entregou pouco gol. melhor. Ele não entregou gol. Ele foi um pouco melhor. Ele vinha falhando muito. Hoje um ponto fraco do Sport, tecnicamente, inclusive. Tá? Para mim é isso. Para mim, o pior em campo é até difícil. Para mim, hoje é difícil trazer o pior em campo. Porque eu acho que esses três nomes que Cauê trouxe são três nomes que cabem para o debate. Além de Ronaldo, tá? Que eu acho que foi bem mal também na marcação. Marcação muito frouxa dele. Tá? Além da entrada da área, é algo que me incomoda muito no esporte. Mas Eduardo, é o que eu digo, ele foi um pouquinho melhor do que vinha sendo.
Filipinho foi melhor do que vinha sendo. Edinho foi nota 5. E Juba, na maior parte do tempo, foi abaixo de nota 5. Tá? Mas deu a bola ali que acabou sendo gol, teve uma outra chance depois. Não foi uma atuação horrorosa de ninguém, mas eu acho que Juba ainda fica para mim como o pior, porque o primeiro tempo foi um absurdo. O cara errou tudo. Absolutamente tudo. No segundo tempo equalizou um pouco. Mas tem me incomodado muito, muito esse desempenho de Juba de matar jogadas de ataque. Né? O próprio lance do gol, né, como o Alan Alberto Marques fala aqui, Cauê também já citou, foi meio sem querer, né? Um passe ali que acabou passando por dentro de alguns jogadores. É isso, para mim o pior é Juba. Tá? Para mim o pior na conta ainda fica sendo Juba. Então é isso, né?